E eu quero meditar e refletir com você sobre a maior de todas as notícias, a melhor de todas as novas, as boas novas da salvação, de esperança, de vida. E quero basear esta certeza nas palavras do anjo que anunciou aos pastores lá no deserto. Natal é uma data que é muito interessante para nós, os pregadores, porque quando se fala em Natal, você vai sempre referir-se aos mesmos textos, às mesmas narrativas. Mas é maravilhoso pensar que, por mais que preguemos baseados nas mesmas narrativas, sempre esta palavra será renovada. E ainda que muitas vezes extraiamos as mesmas verdades, digamos os mesmos ensinamentos, façamos as mesmas aplicações, parece que esta palavra é sempre nova a cada ano. É curioso pensar que, assim como os hinos natalinos, parece-nos que esses textos também só são lembrados nessas épocas. Essa semana que passou, nós tivemos uma reunião de confraternização dos grupos de discipulados da igreja. Em dado momento da reunião, antes de passarmos a comunhão do jantar, o irmão Denilson foi ao piano para tocar os hinos tradicionais de Natal, do cantor cristão ainda, nem foi do inário. Aquela sequência ali de 29, 30, 31, até o 35, são hinos clássicos natalinos do nosso querido cantor cristão. E eu confesso que eu fiquei muito preocupado, porque nós não sabemos mais cantar hinos de Natal. Não sei se é da época, não sei se é do local, não sei se é da geração. E eu coloquei no meu coração um desafio para o próximo ano, conversando com a nossa área de música, dos grupos corais, o nosso ministro. Eu nem falei com ele sobre isso especificamente, mas nós precisamos resgatar a história do Natal na nossa vida. Hinos tradicionais como Noite Feliz, não sabemos mais as letras de cor. Nossos filhos estão crescendo e não estão resgatando a história. E não se trata de tradicionalismo, não se trata muitas vezes de cantar do mesmo jeito que cantávamos há 40, 50 anos atrás, mas é pelo menos cantar. Ainda que seja numa roupagem contemporânea, ainda que seja num arranjo moderno, mas hinos como Cantai que o Salvador chegou, Pequena Vila de Belém, o tradicionalíssimo Noite de Paz. E eu fico pensando, alguns anos atrás eu disse, puxa, pena que nós só cantamos este hino no Natal. Aí alguém lá atrás me falou na porta, um comentário que eu vi, pastor, mas são os hinos de Natal. Mas você não entendeu o que eu quis dizer. Natal para nós é o ano inteiro. E por que não cantarmos esses hinos também em todas as épocas? Assim como os textos bíblicos que tratam das narrativas natalinas, por que deixar para falar sobre eles, pregar sobre eles, lembrar que eles existem apenas no mês de dezembro? Para o ano que vem eu pretendo mudar essa história. Quem sabe até fazer um cancioneiro especial de Natal, já que nós não temos mais esta facilidade, nem todos mais têm cantor cristão, nem todos mais têm inário para o culto cristão, não é? É o tempo que vivemos e a gente precisa se adaptar a ele. Ou a gente se adapta a ele, existe uma expressão que diz, ou você se atualiza ou você morre. Então, se atualiza, se adapta, se coloca no seu tempo e não deixamos de falar e cantar o Natal de Jesus, que é uma das mais belas mensagens que a humanidade já ouviu. E também nessa época, minha caixa postal fica cheia de PowerPoints. E eu já disse, eu não abro, eu não gosto, não gasto tempo com isso. Mas tem um camarada que não é do nosso relacionamento, de longe, mas ele insiste em usar esta época para dizer, crente não comemora o Natal. Eu já perdi minhas esperanças com ele. E ele vem com arrazoado, diz ele que é científico, de que Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em julho. E aí ele mostra por A mais B que árvore é pecado, que Papai Noel é idolatria, que presentes é paganismo, e que uma série de coisas. Ele diz tácita e claramente, como cristão eu não comemoro o Natal. Eu pensei, não respondi, falei, o problema é seu, eu comemoro.
Eu celebro. E aproveito esta época como aproveito a época de Páscoa e como aproveito qualquer outra época oportuna para dizer ao mundo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pastor, foi em julho. Não interessa. Em julho ninguém está pensando em Natal, então eu vou pensar em Natal quando todo mundo está pensando. E quando eu cumprimento as pessoas e digo Feliz Natal, eu respondo Feliz Natal de Jesus. Porque na verdade nós não comemoramos o nosso aniversário desejando feliz aniversário para os outros. Dia 20 de fevereiro vai ser um dia terrível para mim. Eu vou fazer 40 anos, irmãos. E naquele dia eu não vou sair distribuindo para todo mundo feliz aniversário. Feliz aniversário. Porque o aniversário é meu. Eu é que vou receber dos irmãos os parabéns. Ninguém me diga outra coisa a não ser parabéns, viu? Porque já basta a realidade do peso. E eu não sei o que vai acontecer dia 21 de fevereiro. Se vão surgir mais cabelos brancos, mais dores, mais peso. Essas coisas todas que acontecem, que alguns já sabem muito bem o que é estar acima do seu tempo, né? No seu aniversário, você não fica dizendo feliz aniversário para os outros. E é algo curioso, porque quando você diz Feliz Natal para as pessoas, você já não sabe mais o que é o Natal. Porque Natal é o nascimento de Jesus. Não o reduzo a um aniversário de Jesus. Nunca disse que Jesus é aniversariante desta data. Eu, particularmente, não faço esse tipo de referências. Porque o Pai da eternidade não completa anos de vida. Percebe isso? O Pai da eternidade não comemora o seu nascimento. O Pai da eternidade é. Mas se nós pudéssemos fazer uma pequena correção no nosso linguajar, na tradição do nosso vocabulário, dos nossos jargões, seria pelo menos dizer que este Natal seja Jesus nascendo no seu coração. Porque não se deseja Feliz Natal para os outros, como também não se deseja feliz aniversário, que é seu, para as outras pessoas. Mas é só para você perceber isso, é uma digressão, para você perceber como o mundo festeja, mas não sabe nem a quem está festejando. O mundo colore suas casas, o mundo enfeita suas varandas, mas se esqueceu a razão, o motivo, a boa notícia que nos foi dada pelo nascimento de Jesus. Minha casa está enfeitada, minha varanda será iluminada, cearei com a família, presentearei meus queridos, mas nunca deixo de lembrar a minha filha que Natal é quando nós celebramos a vida que começou lá na manjedoura, mas que só tem significado e valor quando nós olhamos para a manjedoura à sombra de uma cruz. Porque Natal é vida, Jesus nascendo e morrendo pelos nossos pecados. E esta mensagem foi dada aos pastores lá no deserto. Há 2 domingos atrás já corrigimos alguns mitos do Natal. Nessa narrativa não tem nenhum mito. A narrativa é verídica, é correta, e a tradição que se criou em cima dessa narrativa é verdadeira. Os pastores foram ao estábulo, os pastores viram o bebê recém-nascido, os pastores não presentearam, os pastores adoraram, os pastores não tinham presentes, eram pobres. Vale lembrar que a anunciação do nascimento de Jesus foi dada primeiramente aos mais humildes. Os primeiros a saberem, além do núcleo familiar de Jesus, José e Maria, os primeiros a saberem que o mundo foi amado por Deus a ponto dele enviar o seu próprio filho, foram os menores. Pois naquela cultura, ser pastor de rebanho era a menor profissão. Era lá que Davi estava. O filho mais novo, fazendo o trabalho menos importante, e por isso até mesmo esquecido por seu pai Jessé, quando foi abordado por Samuel com a notícia de que da sua família sairia um rei. Pastores, pastor de rebanhos era a profissão menos reconhecida, dada aos escravos menos importantes, dada aos escravos de menor valor monetário,
dado aos menos reconhecidos naquela sociedade. Mas foi para eles que o anjo apareceu. E foram eles que viram o maior milagre da história. O céu se abrir e milhares de anjos cantarem em coro. Eu não conseguiria reproduzir, mas como eu gostaria de ouvir isso. Milhares de anjos dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Uma cena marcante e inesquecível na vida daqueles pastores. Mas antes, um anjo apenas apareceu àqueles pastores que estavam nas madrugadas da noite, cuidando do seu rebanho, e aquele anjo disse para eles, lá no capítulo 2, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E esse será o sinal que vós achareis em um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhe havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam admirados. Esta narrativa, esta teofania, a manifestação de Deus por meio de seus anjos, trouxe a base, trouxe o fundamento, trouxe a essência do que significa Natal para nós. As palavras deste primeiro anjo revelou a grandiosidade, revelou a sublimidade do propósito de Deus para com a humanidade. Atente para as palavras dele. Não tenham medo, trago a vocês uma boa nova, e esta boa nova é de grande alegria. É que nasceu hoje em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. É possível retirar desta expressão, desta anunciação, a base e o fundamento do propósito de Deus em enviar o seu Filho Jesus. As Escrituras Sagradas contêm uma inumerável presença desta expressão em seus textos. Não tenham medo. Do Antigo Testamento até o Apocalipse, nós encontramos inúmeras vezes em que alguém, da parte do Senhor, declarou a alguém que habitava este tempo e este mundo: não tenha medo. Natal é a revelação do amor de Deus que nos dá coragem para prosseguir. Como eu disse já algumas vezes, você já deve saber disso, a mensagem do Evangelho revela que, na ótica de Deus, o antídoto para o medo não é a coragem. Não são os mais fortes, não são os que correm mais, não são os que têm mais, não são os mais inteligentes que conseguem superar melhor toda sorte de medo, incerteza e insegurança. O evangelista João, quando escreve as suas epístolas, na sua primeira epístola, ele vai falar qual é o antídoto do medo. A maneira como Deus revelou ao mundo o seu propósito. Quando lá no capítulo 4, versículo 18 da sua primeira epístola, João diz assim: no amor não há medo algum. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Os anjos em suas palavras, e o anjo em sua palavra, trouxe aos pastores a esperança. Diz o texto bíblico, especialmente o profeta Isaías, quando fala da chegada de Jesus, o Messias,
No capítulo 9, ele vai referir-se a um povo que andava em trevas. Fala de um povo que habitava nas regiões da sombra da morte. O contexto histórico do nascimento de Jesus é de um tempo, de um mundo tenebroso, onde a maldade do Império Romano, dos déspotas de vários milênios, que aplacavam sua ira e aplicavam seu ódio contra o povo de Deus, tirou daquele povo toda a dignidade, tirou daquele povo todo o senso de pertencimento, tirou daquele povo toda a honra. E os dados históricos, os registros históricos contam de uma última guerra, não registrada no texto sagrado considerado canônico, mas alguns aqui já tiveram acesso aos 2 livros dos Macabeus, que foi uma terrível guerra, um último suspiro de esperança, de libertação, até que então César se levanta e numa guerra sanguinária, numa guerra memorável pela tragédia, pela dor, recupera o domínio do povo de Israel e impõe e determina como estilo de vida o medo, a miséria, a fome, a injustiça, a corrupção e toda a sorte de maldade que tirou daquele povo toda a esperança. E um povo que vivia, como diz Isaías, na sombra da morte. A morte era iminente, a injustiça era real, o medo dominava os corações, e as crianças nasciam sem esperança, os bebês nasciam sem perspectiva. E aquele anjo anuncia aos pastores a primeira boa notícia: não há mais motivo para ter medo. Por quê? Chegou um Salvador superpoderoso, chegou um Salvador que irá retirar do trono César Augusto, será um Salvador que restabelecerá a justiça social, que reequilibrará o sistema político, econômico da época, será um Salvador que restituirá a dignidade daquele povo, não como o povo espera, não como os homens desejam, não como o mundo quer dar, mas alguém que viria para restabelecer e estabelecer o império do amor. Aquele anjo, ao dizer não tenha medo, estava recolocando no seu devido lugar e reestabelecendo a expectativa de esperança. Não pela coragem, não pela força dos braços, não pela força das armas, não pelo domínio dos poderosos, mas, como diz João, pela excelência do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Natal é celebrarmos o fato de que somos amados, independentemente das circunstâncias, independentemente de quem nós somos. A mensagem do Natal revelada aos pastores faz-nos lembrar de que o Evangelho é para todos, começando pelos menores, pelos esquecidos, pelos distantes, pelos desfavorecidos, pelos injustiçados. A mensagem do Evangelho traz esperança como fruto do amor de Deus por mim e por você. Natal é celebrarmos o fato indissolúvel de que somos amados por Deus. Quando cantamos o Natal, não celebramos apenas a vitória sobre o pecado, não celebramos apenas a vida eterna, não celebramos apenas a nova vida, mas tudo começa na celebração do amor. Deus nos amou, Deus ama você, Deus cuida de você, e Deus não descansará enquanto não vir na sua vida todo o seu propósito, toda a revelação da graça, de uma transformação plena da glória dele, vista e refletida na sua face. Não tenha medo. Uma expressão repetida inúmeras vezes em toda a Bíblia.
mas que agora, não apenas revelada, mas concretizada, Jesus trouxe ao mundo o amor que lança fora o medo. E o anjo continua dizendo: não tenha medo, porque trago boas novas de grande alegria. Quem tem medo não sorri. Quem tem medo chora. Quem tem medo não caminha. Quem tem medo fica paralisado. Quem tem medo não tem esperança. Vive a solidão do desespero, do abandono, do esquecimento. E o anjo vem anunciar àqueles homens que a partir de agora a alegria é possível, a alegria é real. Ela não depende mais das circunstâncias, porque os pastores poderiam questionar dizendo: como assim alegria? Como podemos ter alegria com o império que nos aplaca? Como podemos ter alegria com tanta injustiça? Como podemos ter alegria com tanto medo? Como podemos ter alegria com tanta infelicidade em nossas famílias? O grande líder Neemias, no capítulo 8 de seu livro, no versículo 10, vai mostrar a razão desta alegria. Quando ele, reunindo o povo para encorajar o povo a prosseguir na reconstrução do muro, ele diz: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou, lendo esse versículo de trás para frente, para esclarecer um pouco mais o significado de causa e efeito, seria o mesmo que dizer: pois na força que o Senhor nos dá, temos alegria. E não foi isso que o apóstolo Paulo cantou, ou escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. A força que tenho no Senhor renova a esperança. A força que tenho no Senhor me faz olhar adiante. A força que eu tenho no Senhor me faz ter alegria. E uma alegria que não depende do bem-estar circunstancial. A alegria que não depende daquilo que eu tenho. A alegria que não depende daquilo que eu posso conquistar. E a alegria que não é um sorriso bobo no rosto, pois é uma alegria que flui do coração, que dá-nos esperança. Quando vivemos o luto, quando vivemos a luta, quando vivemos a perda, quando temos de enfrentar a crise. Quando nós podemos, ainda que chorando, dizer e cantar: sou feliz com Jesus. Por isso os anjos anunciaram aos pastores: agora a alegria é possível e ela é real. Pois não depende de um imperador ser deposto, não depende da justiça social se estabelecer, não depende de um status de tranquilidade no contexto comunitário, não depende de planos de governo ou ações de policiais. Esta alegria brota no coração, pois ela está firmada na esperança daquilo que os nossos olhos ainda não veem, mas a nossa fé já pode contemplar: uma nova vida de alegria, de amor e, por último, de paz. Quando a multidão de anjos reuniu-se para celebrar e glorificar o Senhor pela chegada do Messias, o cântico que cantaram dizia: paz na terra aos homens a quem Ele ama. Algumas versões, não sei exatamente porquê, mas traduziram mal esse texto. Está vendo? A sua versão mais antiga diz: aos homens a quem Ele quer bem. Literalmente, do grego para cá, a tradução melhor seria essa: aos homens a quem Ele ama. Porque não é apenas uma vontade de que tudo dê certo. Não.
é o propósito de dar a sua própria vida para que a sua vida tenha significado. Paz. E o Senhor Jesus, quando disse aos seus discípulos acerca desta paz, registrou, e João registrou no seu Evangelho 14:27, dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Credes em Deus? Credes também em mim. Assim como na lógica humana, a ideia de ter esperança, de ter solução diante do medo, é a certeza de que podemos ter força física e coragem para enfrentá-la, a resposta de Deus é não. É o amor que lança fora o medo. Assim como para nós, na nossa lógica, o status, a condição, a circunstância é que determina o nosso nível de alegria, o Evangelho vai nos ensinar que não, que a nossa alegria independe das circunstâncias. Podemos perder, podemos chorar, mas o Senhor nos fortalece, pois a nossa alegria é fruto da força que vem de Deus. Agora também, contrariando a lógica dos homens e trazendo à luz a verdade de Deus, a paz que Deus quer dar não é fruto de movimentos pacifistas, não é fruto de passeatas, não é fruto da expectativa de que o mundo seja melhor por meio de ações de autoridades, por meio de uma economia transformada. Não. O que Deus nos revela em Jesus é que a paz é poder descansar no meio da tempestade. É como Jesus poder dormir na proa do barquinho. É descansar de que Deus cuida de nós. Esta é a paz que o Senhor nos dá. Isto é Natal. É quando vencemos o medo, porque confiamos no quanto Deus nos ama. É termos alegria, pois o Senhor nos fortalece e nos toma pela mão e nos faz prosseguir. É ter a paz que guarda o nosso coração para enfrentar as circunstâncias contrárias e descansar nos braços do Pai. Que este Natal e que em todas as épocas da nossa vida, o Senhor, cuidando de nós, leve-nos adiante pela sua boa mão e nos dê vida. Um Natal muito abençoado para você. E que quando celebramos a vida que temos em Jesus, lembremos-nos que tudo isto só é possível porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, para que tenhamos amor, para que tenhamos alegria, para que tenhamos paz. O Senhor nos ama, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos faz descansar. Por isso a vida segue, por isso vamos adiante, por isso realmente temos um Feliz Natal.